Você já parou para pensar como um jogador que tinha tudo para ser uma lenda do futebol simplesmente desapareceu? Craques que surgiram como futuras estrelas, assinaram contratos milionários, vestiram camisas gigantes e, mesmo assim, viram suas carreiras desmoronarem. No vídeo de hoje você vai conhecer jogadores de futebol que destruíram a própria carreira, muitas vezes por decisões fora de campo, escolhas erradas e falta de disciplina. Antes de continuar, já se inscreve no canal, porque aqui a gente conta as histórias reais do futebol mundial e brasileiro, sem passar pano para ninguém. E fica até o final, porque o último nome dessa lista não só chocou torcedores, como mudou completamente a forma como o mundo do futebol enxergava esse jogador. Adriano Leite Ribeiro não era apenas uma promessa. Ele era tratado como o futuro do futebol mundial. Forte, rápido, canhota poderosa e um chute que parecia impossível de defender. Ainda jovem, saiu do Brasil direto para a Europa e na Inter de Milão atingiu um nível que poucos atacantes da história conseguiram alcançar. No auge, Adriano foi protagonista absoluto. Decidia jogos grandes, dominava zagueiros experientes e era temido em toda a Europa. Pela seleção brasileira, era o homem-gol, campeão da Copa América e símbolo de uma nova geração. Muitos diziam que ele seria o herdeiro natural de Ronaldo Fenômeno. Mas fora de campo, algo começou a desmoronar. A morte do pai foi um divisor de águas na vida do imperador. A partir dali, Adriano entrou em um processo de isolamento emocional profundo. Problemas psicológicos, depressão e dificuldade de adaptação à vida longe do Brasil passaram a afetar diretamente seu rendimento. Treinos perdidos, atrasos constantes e queda física começaram a chamar a atenção. Mesmo com todo o apoio da Inter e inúmeras tentativas de recuperação, Adriano já não conseguia manter o foco. O futebol, que antes parecia sua salvação, passou a perder espaço para conflitos internos e escolhas pessoais. Retornou ao Brasil, ainda com lampejos de talento, mas nunca mais conseguiu sustentar uma sequência em alto nível. O que mais impressiona no caso de Adriano não é apenas a queda, mas o quão alto ele chegou antes disso. Um jogador que tinha bola, físico e protagonismo para ser um dos maiores centroavantes da história, mas que acabou vencido por batalhas fora das quatro linhas. A carreira do imperador não terminou por falta de talento. Terminou porque, às vezes, nem o maior dom do mundo é suficiente quando a mente não acompanha o corpo. Ronaldinho Gaúcho não foi apenas um grande jogador. Ele foi, por alguns anos, a própria definição de futebol arte. Dribles impossíveis, passes geniais, gols históricos e um sorriso que conquistou o mundo. No Barcelona, Ronaldinho atingiu um nível tão alto que parecia inalcançável. Melhor do mundo, bola de ouro, ídolo absoluto e referência para uma geração inteira. Entre 2004 e 2006, ele reinou. Era decisivo, imprevisível e dominante. Times adversários entravam em campo já derrotados. Até torcedores rivais se levantavam para aplaudir. Poucos jogadores na história tiveram um auge tão mágico quanto o de Ronaldinho. Mas justamente quando tudo indicava uma dinastia pessoal, a queda começou. A vida fora de campo passou a pesar mais do que o futebol. Festas constantes, noites mal dormidas e uma rotina cada vez menos profissional começaram a afetar diretamente seu desempenho. O talento ainda estava lá, mas o comprometimento já não era o mesmo. Treinos deixaram de ser prioridade e o corpo passou a sentir. No Barcelona, a paciência acabou. Ronaldinho saiu ainda jovem para o Milan, onde teve bons momentos, mas já longe daquele nível absurdo que o colocou no topo do mundo. Depois disso, a carreira entrou em declínio acelerado, passagens apagadas por clubes, retornos ao Brasil sem continuidade e a sensação constante de que ele jogava apenas com o que sobrou do talento. O mais impactante no caso de Ronaldinho é que não houve uma grande lesão ou um único evento trágico. Sua carreira não acabou de repente.
Ela foi se apagando aos poucos, vítima do próprio estilo de vida. Ele poderia ter dominado o futebol por mais 5, 6, talvez 10 anos. Ronaldinho não destruiu sua carreira no sentido tradicional. Ele simplesmente escolheu viver o auge como se fosse eterno. E no futebol, quando o foco acaba, nem mesmo o maior talento da história consegue sustentar o topo. Mario Balotelli sempre foi um paradoxo. Ao mesmo tempo em que possuía um talento físico e técnico impressionante, parecia ser seu próprio maior inimigo. Forte, rápido, chute potente e personalidade marcante, ele surgiu como uma das maiores promessas do futebol europeu nos anos 2000. Desde muito jovem, Balotelli já chamava a atenção. Na Inter de Milão, mesmo cercado de estrelas, mostrava que era diferente. José Mourinho chegou a afirmar que nunca viu um jogador com tanto potencial desperdiçado por atitudes fora de campo. E ainda assim, Balotelli seguia acumulando chances. No Manchester City viveu talvez seu auge. Foi decisivo, campeão inglês e protagonista de momentos históricos como a assistência para o gol do título da Liga Inglesa em 2012. Pela seleção italiana, brilhou na Eurocopa de 2012, carregando a Itália até a final com atuações dominantes. Naquele momento, o mundo acreditava que Balotelli finalmente tinha amadurecido. Mas não durou. Indisciplina, atrasos, conflitos com técnicos, atitudes polêmicas e falta de comprometimento começaram a falar mais alto do que o futebol. Balotelli parecia jogar quando queria, treinar quando achava necessário e respeitar regras apenas quando lhe convinha. Clubes perderam a paciência e a sequência de oportunidades em grandes times começou a desaparecer. Depois do auge, vieram as transferências mal sucedidas. Milan, Liverpool, Nice, clubes menores, ligas alternativas. O talento ainda aparecia em lampejos, mas nunca mais com constância. Cada nova chance era vista como a última e quase sempre terminava da mesma forma. O caso Balotelli é um dos exemplos mais claros de como o talento sem disciplina não sustenta uma carreira. Ele tinha tudo para ser um dos maiores atacantes da sua geração, mas acabou se tornando uma história de potencial não cumprido. No futebol de alto nível, o dom abre portas, mas quem decide quanto tempo elas permanecem abertas é a atitude. E Balotelli, repetidas vezes, escolheu fechá-las. Eden Hazard foi, durante anos, considerado um dos jogadores mais talentosos do futebol mundial. No Chelsea, ele não era apenas decisivo, era o motor do time. Driblava, criava, fazia gols importantes e carregava a equipe nas costas em jogos grandes. Muitos diziam que ele era o jogador mais próximo de Messi e Cristiano Ronaldo no futebol inglês. No auge, Hazard parecia imparável. Campeão inglês, eleito o melhor jogador da liga, protagonista em títulos e ídolo absoluto da torcida. Quando o Real Madrid anunciou sua contratação por uma fortuna, a expectativa era clara. Ele seria o novo líder técnico do clube após a era Cristiano Ronaldo. Mas foi exatamente ali que tudo começou a dar errado. Desde sua chegada à Espanha, Hazard enfrentou problemas físicos constantes. Lesões repetidas, falta de ritmo e dificuldade para se recuperar chamaram atenção. Ao mesmo tempo, surgiram críticas sobre sua condição física e preparação fora de temporada. Um jogador que sempre confiou no talento passou a pagar o preço por não priorizar o cuidado extremo com o corpo. A confiança foi embora junto com a sequência de jogos. Cada retorno vinha seguido de uma nova lesão. O jogador que antes decidia partidas passou a ser apenas uma promessa de retorno. No Real Madrid, Hazard nunca conseguiu ser protagonista, algo impensável poucos anos antes. O mais chocante no caso de Eden Hazard é que sua queda não foi causada por polêmicas, crimes ou rebeldia extrema. Foi uma combinação silenciosa de lesões, falta de preparo físico ideal e decisões mal calculadas no momento mais importante da carreira. Hazard saiu do futebol de alto nível muito antes do esperado.
Um jogador que tinha qualidade para marcar época acabou lembrado mais pelo que poderia ter sido do que pelo que realmente foi em seu maior desafio. No futebol moderno, talento não basta. Sem disciplina física e mental, até os melhores do mundo podem desaparecer rapidamente. Bruno Fernandes de Souza, o goleiro Bruno, vivia o auge da carreira quando tudo desmoronou. Goleiro titular do Flamengo, capitão da equipe e considerado um dos melhores do país na posição, ele era peça-chave de um dos clubes mais populares do Brasil. Convocações para a seleção brasileira pareciam apenas uma questão de tempo. Dentro de campo, segurança, liderança e regularidade. Fora dele, porém, uma sequência de decisões levou a uma das maiores quedas da história do futebol brasileiro. O envolvimento de Bruno em um crime de enorme repercussão nacional mudou tudo de forma abrupta. O caso ganhou destaque contínuo na mídia, chocou torcedores e extrapolou o esporte, tornando-se um símbolo de como atitudes fora de campo podem apagar completamente uma carreira promissora. A prisão interrompeu imediatamente sua trajetória no futebol de alto nível. Contratos foram encerrados, o Flamengo rompeu vínculos e a imagem do jogador ficou irremediavelmente associada ao crime. Mesmo após cumprir parte da pena e tentar retornar aos gramados, Bruno nunca mais encontrou espaço real no futebol profissional. As tentativas de volta foram cercadas de rejeição pública, protestos e forte resistência de clubes, torcedores e patrocinadores. O debate deixou de ser esportivo e passou a ser moral, social e institucional. O talento, que antes sustentava a carreira, tornou-se irrelevante diante da gravidade do que aconteceu. O caso do goleiro Bruno é um dos exemplos mais extremos de destruição de carreira no futebol. Não por queda técnica, lesões ou indisciplina esportiva, mas por decisões que ultrapassaram qualquer limite. Uma trajetória que tinha tudo para ser vitoriosa terminou como um alerta permanente. No futebol e fora dele, existem erros que não permitem recomeço. Essas histórias mostram que, no futebol, talento abre portas, mas caráter, disciplina e escolhas é que mantém elas abertas. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like agora e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E se você conhece outro jogador que poderia estar nessa lista, comenta aqui embaixo. Agora clica em um desses vídeos na tela e continua mergulhando nas histórias mais impactantes do futebol.